Em 1837, éramos poucos. Hoje, 183 anos depois, somos milhares de homens e mulheres seguindo os mesmos ideais. Irmãos de farda, servindo a comunidade e lutando pelos direitos conquistados. Foram muitas lutas, transformações e vitórias acumuladas ao longo de quase 2 séculos. Mas é nos anos 90 que surge uma entidade que tem história para contar. Tudo começa em 1986, um ano de mudanças profundas no cenário político brasileiro. Na época, o então presidente José Sarney cria uma comissão provisória encarregada de elaborar um anteprojeto de Constituição Federal. A Comissão de Notáveis é batizada com o nome do jurista que presidiu os trabalhos, Afonso Arinos. A Constituinte da época era soberana. Tudo que ela decidisse, ela podia decidir da forma que bem entendesse. O texto de 1988 é o texto da Comissão de Redação, que foi aprovado por maioria absoluta. Atenta às mudanças nas leis do país, a Brigada Militar envia oficiais qualificados para cumprir a missão de construir um novo texto constitucional. Eu era major, foi o tenente-coronel Silvio Ferreira, foi o coronel Jerônimo, que não era comandante da brigada ainda, foi o major Mena Barreto, esse primeiro momento de 1986, e lá lutamos, trabalhamos, discutimos e convencemos, sim, posteriormente na elaboração da Constituição, nos anos 87 e 88, convencemos os deputados constituintes que a brigada e as polícias militares não faziam o policiamento como até então constava das normas legais. A Constituição da República Federativa do Brasil é promulgada em 5 de outubro de 1988. Declaro promulgada. A Constituição Cidadã também atribuiu aos estados a responsabilidade de prestar o serviço essencial e indelegável de segurança pública, direito social e individual. Diante da competência ampliada e da responsabilidade depositada nas polícias militares, nasceu o embrião da nova Brigada Militar. Uma das grandes mudanças foi que a atribuição da Polícia Militar passou a ser polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Então, todos os órgãos ali do artigo 144 contribuem para a preservação da ordem pública. A nova ordem constitucional permite ainda que categorias funcionais possam se agrupar em associações de classe. É um momento de redemocratização da sociedade e das instituições. De olho nas mudanças constitucionais, um grupo de oficiais liderados pelo então tenente-coronel Marcos Beck se mobiliza para criar uma associação de oficiais da Brigada Militar e lutar pelos interesses da categoria. Mas o alto comando da Brigada Militar desaprova a criação da entidade e prende o tenente-coronel Marcos Beck. Me prendeu alguns capitães também que me apoiavam. Isso aí eu diria erro histórico. Para mim é uma prisão que eu trago como uma marca de luta, de grandeza, que me empolga, que me engrandece e empobrece e deixa pequeno aqueles que à época tentaram inclusive ir à justiça militar para me condenar por ter feito uma associação que hoje está aí viva, graças a Deus, lutando pelos interesses de todos os militares estaduais. José Fortunati, que na época era deputado estadual constituinte, foi um dos que reconheceu a luta dos oficiais. Acabei indo ao encontro dos oficiais presos, me manifestando, procurei o governador Pedro Simão, mostrando a minha indignação e, obviamente, solicitando que providências fossem tomadas para que os oficiais fossem soltos e a associação fosse reconhecida. Em liberdade, o tenente-coronel Marcos Beck passa a presidir a comissão provisória que redigiu o Estatuto da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Começamos a pensar, sim, em fazer uma associação. Muita conversa tivemos à época. E hoje, mais da metade das polícias militares e corpos de bombeiros no país
e exigem a carreira jurídica para entrar, e todas elas têm uma associação a modelo do que nós fizemos aqui. Em 1990 é criada a Azof-BM, a primeira associação do país criada à luz da nova ordem constitucional e que serviu de modelo para entidades de outros estados. Em 1994, acontece a primeira eleição para a diretoria executiva. O coronel Paixão Carneiro Martins assume a presidência da Azof-BM. Foram 8 gestões ao longo de 30 anos de atividades, todas com um afinco de aperfeiçoar os instrumentos de luta e de defesa dos direitos dos oficiais com base na Constituição. O resultado foi o acúmulo de várias conquistas que fortaleceram ainda mais a categoria. 1995, um novo plano de carreira é aprovado para a Brigada Militar. Ele prevê 2º grau completo como requisito básico para ingresso de soldado e curso de bacharel em Direito para oficial. 1997, o Rio Grande do Sul adota a carreira jurídica militar. Agora, para ser oficial, é preciso ter o curso de Direito, uma iniciativa pioneira no país. Ela é especificamente numa formação policial militar. Então tem condições de dar muito mais eficiência já numa plataforma humanitária e de um conceito de conhecimento de interpretação do ordenamento jurídico, porque é fundamental para esses profissionais que aplicam a Constituição e aplicam as leis em tempo real, instantaneamente. São eles os promotores da cidadania, são eles os primeiros que interpretam e resolvem os problemas lá onde eles acontecem, lá no seio social. 2001, ano do termo circunstanciado. O Boletim Único de Ocorrência passa a ser adotado em diversos municípios do estado e pode ser elaborado na forma de termo circunstanciado ou comunicação de ocorrência policial. É o atendimento pleno de uma intervenção estatal, né, em uma ocorrência policial do início ao fim. Ou seja, uma instituição policial não necessariamente terá que fazer uma parte deste atendimento policial e depois repassar a outra instituição. Essa é uma prerrogativa que nós iniciamos aqui na Brigada Militar já há alguns anos e outros estados foram avançando nesse aperfeiçoamento e o objetivo disso é tutelar o cidadão. É melhor prestar um serviço ao cidadão. Em 2003, a Azof-BM atua de forma decisiva na retirada dos policiais militares da Emenda 41 em Brasília. A emenda acabava com a integralidade e a paridade. Em 2005 é formada a primeira turma de oficiais gaúchos no país, com diploma de bacharel no curso de Direito, uma conquista da Azof-BM que melhorou o serviço e foi adotada em outros 17 estados da federação. Em 2006, as associações dos oficiais militares do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina fundam a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais. Hoje a FENEM conta com mais de 40 entidades de polícias militares e corpos de bombeiros militares estaduais e o Distrito Federal, reunindo mais de 65 mil associados. Em 2011, a Azof-BM se reúne com o governo do estado para tratar das perdas salariais acumuladas nos últimos 15 anos. O então Major Roger Vasconcelos participou de mais de 20 reuniões com a Casa Civil e a Secretaria da Fazenda que resultaram na aprovação de 3 leis ao longo da gestão Tarso. 2015 marca a união de 2 forças policiais. Oficiais e delegados fazem uma Assembleia Geral em conjunto para definir o pagamento das leis já aprovadas. Em 2016, uma grande vitória da luta associativista. A exclusão dos militares do regime de previdência complementar, aprovado no Rio Grande do Sul em 2015, e que envolveu a Azof-BM, a Casa Civil e a Secretaria de Segurança Pública. No mesmo ano, o chefe da Casa Civil, Márcio Biolk, retira do parlamento a PEC 251, que desprezava o regime jurídico dos militares e a paridade. Mais de 1.500 militares estaduais participam de audiência pública em Brasília.
Na pauta, a questão previdenciária das polícias militares e corpos de bombeiros, em face da PEC 287/16, que trata da reforma da Previdência. Houve consenso entre parlamentares, comandantes gerais e representantes de entidades de classe de que a condição especial dos militares exige um tratamento diferenciado, como assegura a Constituição. Uma emenda ao texto é feita em conjunto com a FENEM, a CNCG, a Liga Bom e diversos parlamentares para retirar as referências remanescentes ao artigo 40 da Constituição, incluídos na PEC 287/16. Vitória no projeto de lei 2020/07, transformado em lei 13.425/17, a chamada Lei Kiss. Na Lei Kiss Federal, a ASOF ela foi determinante no sentido de ajustar a legislação, não permitindo a responsabilização dos oficiais militares por ações sobre as quais eles não têm responsabilidade. E mais do que isso, ela também foi determinante no sentido de fazer com que a legislação aprovada atendesse ao interesse público. Isso foi fundamental. Diretor da Associação dos Oficiais, integra a equipe de transição do presidente da República eleito. O tenente-coronel Marcelo Pinto Specht participa como assessor técnico do ministro extraordinário da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, na área da segurança pública. Uma placa de honra é entregue ao vice-presidente da República eleito, general Hamilton Mourão, pelo coronel Marcos Beck, em nome do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. No aniversário do Comando Ambiental, a associação valoriza a atuação dos militares e lança um vídeo institucional que resgata a história da patrã no Rio Grande do Sul. O vídeo foi exibido nas emissoras de TV e redes sociais. Para tirar o HBM de Porto Alegre e de Santa Maria da situação de precariedade, a ASOF-BM lança uma campanha para arrecadar fundos para os 2 hospitais. Suicídio. Quem poderia imaginar tal atrocidade dentro das corporações, nas ruas, nos lares de famílias militares? Em 2018, 104 policiais militares cometeram suicídio, número superior ao de mortes em combate no país. Preocupada com as estatísticas e a saúde dos brigadianos, a associação lança uma campanha de prevenção ao suicídio. Uma entidade forte que é aclamada pelo próprio governo do estado. E justamente quando o executivo envia ao parlamento o pacote de reestruturação das carreiras mais duro da história e que leva os militares para as ruas da capital e do interior. Mas com diálogo e poder de persuasão, a diretoria executiva da ASOF-BM aponta o subsídio como alternativa que é aceita pelo governo. Nós conquistamos o subsídio, que era uma aspiração de toda a corporação há muitos anos. Para isso aí tivemos o apoio em Assembleia Geral, maioria dizendo que devíamos lutar pelo subsídio. Lutamos, vencemos. E no nosso primeiro ano de governo, no ano de 2019, nós tivemos que fazer reformas administrativas, reformas estruturais importantes no nosso estado, e a ASOF foi uma parceira nessa reestruturação do estado. Dialogamos muito com todas as entidades que representam os servidores públicos do nosso estado, e a ASOF teve uma liderança fundamental na questão da segurança pública. Foi graças a esse diálogo, esse empenho, esse conhecimento técnico que nós conseguimos aproveitar esse momento e implantar o subsídio, como uma nova forma de remuneração para a nossa Brigada Militar. Nós observamos a participação da ASOF, principalmente em matérias nevrálgicas para o Estado, que foi nessa dita reforma administrativa. Se nós tivermos uma ASOF independente e forte como temos agora, nós vamos ter uma brigada
independente e forte como um pilar do Estado. As conquistas de direitos constitucionais fortalecem a Azof-BM, que ganha 64 novos sócios. Eles foram recepcionados num jantar promovido pela entidade. Uma medalha dos 30 anos será entregue para os que contribuíram com a história da Azof-BM. No final do ano, os oficiais celebram uma grande vitória. O sistema de proteção social dos militares estaduais em simetria com as Forças Armadas. A única carreira no Brasil reconhecida constitucionalmente na Constituição Federal, votado em 2 turnos na Câmara e no Congresso, a única carreira com integralidade e paridade. Ou seja, quando nós vamos para a reserva, que é a aposentadoria do militar, e embora o militar nunca se aposente, porque ele fica sempre sujeito a ser convocado enquanto na reserva, mas quando nós vamos para a reserva, até por essas razões, nós temos na reserva o mesmo salário da ativa. Nós não temos mais situações diversas, nós temos uma só espécie de categoria profissional, militar. O militar das Forças Armadas, os militares dos estados, em simetria, em igualdade de tratamento, direitos e obrigações. Uma luta de mais de 20 anos. Com a emenda 103, o que nós podemos dizer que foi a grande conquista dos militares estaduais é ver o texto constitucional originário também aplicado para si. A FENEM e a Azof-BM foram imprescindíveis nesta conquista. A Azof foi uma das entidades federadas que talvez mais contribuiu, por quê? Além de nós termos o Coronel Miller, que ele trabalha aqui no Congresso há mais de 20 anos, nós temos o nosso diretor de assuntos institucionais, que é o Tenente Coronel Espécie do Rio Grande do Sul, e o diretor de assuntos jurídicos, que é o Major Roger. Essas entidades arregaçaram as mangas dos oficiais, tomaram a frente, tanto é que as entidades de praça, a esmagadora maioria, foram atrás, os comandantes vieram atrás e nós conseguimos formar essa união para poder chegar nesse momento agora, dizer assim, ó, vencemos. 2020 começa diferente de todos os prognósticos. Um vírus letal se transforma em pandemia e muda a vida das pessoas no mundo inteiro. Nas ruas, os brigadianos são mantidos em seus postos para garantir a segurança da população gaúcha. Mas alguns sucumbem à doença, assim como milhares de cidadãos. Mesmo assim, a Azof-BM permanece atenta aos fatos e ao avanço da pandemia, mas mantém seus trabalhos em benefício dos seus sócios. A sede administrativa no centro de Porto Alegre é reestruturada. As salas e gabinetes são reformados e o auditório tem sua capacidade ampliada. Em ano de eleição e pandemia, a diretoria atual é reconduzida ao cargo em um pleito feito de acordo com as normas de segurança determinadas pela Organização Mundial da Saúde. A entidade triplica seu patrimônio com a aquisição de um imóvel em frente ao HBM na zona sul de Porto Alegre. A casa tem mais de 1.000 metros quadrados e conta com 4 andares, piscina, churrasqueira, salão de festas e estacionamento. Aonde nós vamos poder atender melhor aos nossos sócios, como, por exemplo, com um hotel de trânsito, com área de lazer, que ele possa, um final de semana, reunir a sua família e amigos e fazer o churrasco. A Azof-BM lança campanha para recuperar o teto do HBM de Santa Maria e doa cestas básicas às famílias em vulnerabilidade social em função da pandemia do coronavírus. Com o cancelamento de todos os eventos públicos e para evitar aglomerações por causa da pandemia da Covid-19, a entidade lança uma campanha nas emissoras de televisão e nas redes sociais, prestando uma homenagem às cores da pátria. Nesta terra que eu amei desde guri. 30 anos atrás, a ideia de construir uma entidade de classe foi perseguida, sufocada e jogada numa cela de prisão. Mas os ares de liberdade, de democracia, de compreensão dos novos tempos
permitiu que aquela ideia ganhasse forma na estrutura de uma entidade. Hoje, aquela ideia é sinônimo de credibilidade, respeito e lealdade, e se resume numa só sigla: AZOF-BM. Eu penso que nesses 30 anos da associação, 3 momentos são fundamentais. Na década de 90, quando foi criada a Constituição de 88, a recém-embrionária, a AZOF entra com muita força. No governo Colares, que houve um aumento, uma equiparação, principalmente dos oficiais superiores, e num segundo momento, num terceiro momento, diria assim, no governo Tarso, que há um aumento também significativo para os integrantes da Brigada. Então, a Associação dos Oficiais é uma associação que, sim, merece o nosso aplauso, merece o nosso reconhecimento, o nosso grande abraço nesses 30 anos que está comemorando neste ano. A Brigada hoje precisa melhorar o seu efetivo. E eu tenho a certeza que, através da presidência do Coronel Beck, este assunto está sendo tratado adequadamente. Venho de uma forma muito respeitosa prestar minha melhor continência à Associação dos Oficiais da Brigada Militar, uma associação atuante, uma associação que se preocupa com esta corporação, entendendo que sim, a Brigada Militar merece o respeito de todos os gaúchos, porque é uma instituição secular e a AZOF muito bem a representa. A minha mensagem ela é de agradecimento, de reconhecimento por tudo que os oficiais têm feito, né, pelo nosso estado, especialmente pela nossa cidade, pelo serviço prestado, mas especialmente pelos desafios que tem pela frente. Coronel Beck, então receba em nome dos oficiais do nosso estado os cumprimentos do vice-governador e secretário de Segurança Pública pelos 30 anos de existência desta importante instituição. Um abraço a todos e o desejo de longa vida à nossa AZOF-BM. A partir dessa unidade, nós conseguimos transmitir um pouco daquilo que nós entendemos que deve ser um modelo de segurança pública no Brasil, sem corporativismo. Esse é um conceito bem importante, mas com um empoderamento e um respeito e uma imposição, quando não vem espontaneamente, da valorização desses profissionais que são fundamentais para qualquer democracia no mundo. Eu gostaria de saudar a passagem dos 30 anos da AZOF, que tem acompanhado a evolução da Brigada Militar, tem se fortalecido, especialmente na defesa dos interesses da instituição e dos oficiais da corporação. Da mesma forma, parabenizar o nosso presidente, Coronel Beck, pelas ações que tem feito, particularmente na mudança da sede para um prédio junto ao Hospital da Brigada Militar, o que, por certo, vai dar mais engrandecimento ainda à entidade. Então, essa mensagem que eu dou, uma associação é uma entidade viva que tem o compromisso de lutar por todos. Pode não agradar a todos, mas tem que buscar o consenso atendendo aquilo que a maioria quer. E a maioria que quer aqui nesse Rio Grande é a sociedade gaúcha, toda a sociedade. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca.